Denise Branco. Denise, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para este projeto. A Denise é empresária e investigadora para a área de transferência de conhecimento tecnológico e científico em contextos multilingües e multiculturais, com um enfoque especial em comunicação de risco. E com base nisto começava por perguntar como é que olhou para esta pandemia que de repente se apresentou a todos em 2020. Eu acho que, como toda a gente, fui apanhada de surpresa. Isto é o que acontece em todas as situações de crise e de emergência. Acontece o inesperado e depois, diante do inesperado, nós temos uma maior ou menor capacidade de gerir como vamos reagir diante daquela situação. E, portanto, vi isto como, se calhar, numa situação um bocadinho diferente, como sendo investigadora na área. Procurei socorrer-me das ferramentas que supostamente, ou idealmente, todos nós teríamos diante de uma situação inesperada e depois tomar as decisões que pudessem minimizar e mitigar os efeitos da pandemia na nossa família. Como é que é comunicar numa situação destas? Primeiro de tudo é essencial e é aquilo que mantém as pessoas a funcionar, é aquilo que faz com que as pessoas consigam, no meio de uma situação que é profundamente disruptiva, porque estamos a falar do medo que se instala, do desconhecido, e é fundamental para manter as pessoas focadas naquilo que elas podem fazer e aquilo que elas podem ter ou podem, as formas através das quais elas podem agir para minimizar o impacto de uma determinada situação nas suas próprias vidas. Claro que a nossa literacia nesta área é muito baixa. A literacia de risco é algo que nós não trabalhamos nem desenvolvemos como fazemos com outro tipo de literacia, e é evidente que isso foi uma das principais lacunas, na minha opinião, na forma como muitas situações se foram desenvolvendo, e infelizmente vemos, e estando eu na área da comunicação multilingüe e multicultural, todos nós tivemos a oportunidade, infelizmente, de ver o que é que diferentes percepções de risco tiveram como resultado, não é? Essa percepção materializou-se de formas diferentes, as pessoas entenderam e geriram esse risco de formas diferentes e com consequências muito concretas, muito diferentes para todos nós. Acha que era importante para as pessoas neste momento pararem um pouco para pensar como é que podem melhorar a comunicação em situações destas para acalmar? Eu acho que, primeiro de tudo, isto devia ser a preparação da literacia de risco e a literacia científica e tecnológica são competências básicas na sociedade em que nós vivemos. E a nossa literacia de risco não tem necessariamente que ver sempre com uma situação pandémica. Tem a ver com algo tão simples como viver o desconhecido. Não é? Porque, na verdade, a nossa capacidade de reagir numa determinada situação tem a ver com as competências que nós adquirimos para gerir o desconhecido na nossa vida. Porque, diante da pandemia, nós não sabíamos quem é que estava em situação de maior risco, tínhamos a sensação de que não estávamos protegidos, de repente as máscaras pareciam não estar a ajudar, as pessoas nem sequer sabiam usar as máscaras, havia pessoas que entendiam que a máscara era uma opção, quando, na verdade, uma coisa tão simples como distinguir entre o que é risco relativo e risco absoluto são coisas determinantes para a forma como nós podemos agir no nosso dia-a-dia. E depois depende da experiência que cada um tem, não é? Uma pessoa que viva num contexto onde está exposta permanentemente a diferentes tipos de risco, a sua reação vai variar quando comparado com uma pessoa que no seu dia-a-dia não vive riscos particularmente ameaçadores e onde as suas necessidades básicas estão garantidas. Portanto, muito mais do que componentes mais concretas e objetivas, na comunicação de risco nós estamos a comunicar como é que as pessoas se devem comportar quando, na verdade, as emoções tomam conta de si. Uhum. Considera que isto... Diga. Não, e, portanto, nós estamos numa sociedade que neste momento privilegia imensa gestão emocional a vários níveis, mas a gestão emocional numa situação de risco é crítica, é aquilo que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Considera que vai haver mudanças
no futuro em termos de comunicação das pessoas e na percepção do risco? Eu espero que sim. Eu espero que sim e, acima de tudo, eu espero que as diferentes organizações envolvidas na resposta a situações destas percebam a importância de ter um plano de comunicação de risco. Porque eu não consigo comunicar uma medida que vá alterar a forma como as pessoas se comportam se eu primeiro não souber qual é a percepção de risco que essas pessoas têm. E a percepção de risco pode variar simplesmente através de algo que tem a ver com a minha capacidade de aceder, no caso de uma crise relacionada com questões de saúde, a minha capacidade de poder recorrer a qualquer instituição que preste serviço de saúde sem ter que olhar quanto é que custa. Saber quanto é que custa. Contudo, também temos que ter a noção de que eu posso ter todos os meios possíveis, mas os recursos podem não estar disponíveis. Ou esses recursos podem ser limitados. Portanto, se eu não perceber o que é que, na verdade, faz com que as pessoas se sintam ameaçadas, eu não vou conseguir responder de forma eficaz na minha comunicação sobre aquele risco. Infelizmente, em muitos sítios, nós vimos planos que foram sendo criados no momento, foram dadas certezas absolutas numa altura em que ainda se estava a procurar conhecer aquilo que se estava a passar do ponto de vista da própria Covid, não é? Daquilo que estávamos a falar de uma coisa absolutamente nova e, como tal, nós não podemos, como comunicadores de risco, dar certezas absolutas quando não as temos. Portanto, acima de tudo, falar a verdade e ter a capacidade de entender que qualquer mentira ou qualquer tentativa de encobrir o meu desconhecimento sobre um determinado assunto pode ter resultados catastróficos. E o futuro, Denise? O futuro é o presente. Vai depender, sem dúvida nenhuma, da forma como cada um de nós gerir o seu presente. E das decisões que cada um de nós tomar, haverá decisões boas, decisões más, mas mais do que nunca eu acho que o presente é que é o futuro. Aquilo que nós estamos no nosso dia-a-dia, continua a haver pessoas a tomar decisões que estão mais alinhadas, provavelmente com um futuro desastroso para elas próprias, e outras que provavelmente, devido à experiência que já possam ter adquirido noutras situações, percebem que neste momento é preciso reorganizar algumas prioridades e conseguir adaptar-nos àquilo que é o contexto atual. Passamos por um futuro de adaptação. Transformação. Transformação. Porque adaptar-nos significa que eu não tenho qualquer poder sobre o ecossistema no qual eu estou. E nós temos esse poder. Estamos a viver uma situação sem precedentes, mas a verdade é que também estamos a vivê-lo num mundo mais industrializado e tecnologicamente mais avançado, nas melhores condições em que alguma vez uma situação foi vivida. Portanto, nós temos a capacidade de mudar aquilo que estamos a viver. Ok. Agora conseguimos deixar a pensar. Não é? Porque neste momento o facto de eu sair ou não com uma máscara, o facto de eu sair para ir à farmácia ou sair porque preciso de mais de algo que se calhar não é tão essencial à minha sobrevivência nesta fase, se calhar tem um efeito sobre o meu ecossistema, que pode não ser exclusivamente social, portanto no que diz respeito à capacidade de transmissão, mas inclusivamente àquilo que eu estou a modelar para as pessoas que eu tenho dentro da minha casa. Eu não posso esperar que os meus filhos depois façam aquilo que eu não faço. Portanto, aqui uma coerência de ação é fundamental na gestão da crise. Ok. Denise, obrigada. De nada, foi um gosto. Obrigada pelo convite. Obrigado eu por ter aceito o nosso convite, Denise, e até uma próxima. Até à próxima.